E a gente começa falando da nossa Corte Suprema, do STF. O novo ministro do Supremo Tribunal, Cristiano Zanin, começa a participar hoje dos primeiros julgamentos na Corte, em plenário virtual. Empossado nesta quinta-feira, o ex-advogado de Lula apresentará votos nos casos em que o ministro Ricardo Lewandowski, seu antecessor, não tenha votado. Entre esses casos, Eduardo Costa, está o uso pessoal de maconha, esse debate que foi tão forte e polêmico nas últimas semanas. E a presidente Lula já projetando também a próxima vaga a ser aberta, que, segundo interlocutores, deve ser, sim, destinada a uma mulher. Afinal, ela vai substituir outra mulher também. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo, boa sexta. Ô, Júlio, com a saída de Rosa Weber, nós vamos ficar com uma ministra, a mineira Carmen Lúcia, entre 11. Claro que tem que ser uma mulher. Essa não, essa e muitas outras, para fazer jus, inclusive, ao percentual delas na população, no mundo da academia, no mundo jurídico. Passou da hora. Sobre a posse do Zanin, primeiro, nada contra ele, mas eu discordo da forma como que ele chegou e todos os outros. Eu discordo da forma como se preenchem os cargos nas cortes superiores, nos tribunais de justiça, nos comandos de corporações como Polícia Militar e Polícia Civil, mas isso é outra história. Boa sorte para ele. E nesse caso, mais polêmico que ele já vai entrar, que é da questão da legalização da maconha, não é legalização, Eduardo, é descriminalizar o porte. A primeira coisa que eu já disse N vezes aqui, que eu concordo com descriminalizar para pequenas quantidades. Agora, foi muito forte essa semana o que disse o presidente do Supremo, do Congresso, o Rodrigo Pacheco. Gostei muito da fala dele. Eu também gostei. Me fez pensar. Eu também gostei. Esse não é um assunto para a Justiça, é um assunto para o Congresso. Tanto é verdade que existem N dúvidas. Quantas quantidades? Que tipo de droga? Então, o estudo tem que ser fruto de um debate longo no Congresso Nacional. Agora, tem que ser feito. Não pode se acovardar, como no caso das Big Tech. Mas, de qualquer sorte, não é à toa que esse processo está lá no Senado. É muita sigla, né? Está lá no Supremo desde 2009 e, de novo, foi escanteado. Eu não tenho a menor dúvida, depois do discurso do Rodrigo, que ele foi escanteado, que o Supremo falou assim, vamos botar o pé no freio e vão enrolar até o Congresso tomar uma atitude. Então, boa sorte para o Zanin, boa sorte para o Supremo, boa sorte para o Brasil. O que me fez mais pensar na fala do Rodrigo Pacheco foi, olha, você tem um porte de pequenas quantidades, mas essa droga não é lícita, né? Então, ou seja, tem por trás ali todo um mecanismo criminoso que complica toda essa cadeia. E, segundo ele, nos países em que houve essa legalização, houve também todo um processo anterior para que uma parte dessas drogas, da maconha especificamente, fosse colocada de forma legal no mercado, para aí sim essas pessoas poderem importar. Isso me fez pensar bastante. Lucas Ragazzi, novo ministro tomando posse, já começa alguns julgamentos hoje no plenário virtual. Toda a movimentação em torno do nome de Cristiano Zanin lá no Supremo. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia aos nossos ouvintes, a todos aqui no Conversa. Separar por partes aqui o comentário, porque é muita coisa. Primeiro, lamentável, na minha opinião, a escolha do Cristiano Zanin. Parte por aí. Eu critiquei muito o presidente Bolsonaro na época que ele indicou o André Mendonça, na época advogado-geral da União, para o Supremo Tribunal Federal, porque não é bom misturar as coisas. Agora o presidente Lula vai e faz algo ainda pior, né? E ontem participa da posse ainda, que é colocar o advogado pessoal dele no Supremo Tribunal Federal. Isso não é bom para a República, não é bom para a democracia, para as instituições. O Cristiano Zanin é um advogado respeitado, é um cara técnico, beleza, está dentro da lei, o presidente tem a prerrogativa de indicar o nome que ele quiser, respeitando alguns critérios. Agora, não faz bem para a República, para o Brasil, um presidente indicar alguém tão ligado, tão próximo a ele. E não vai ser bom até para o Zanin também, durante a atuação dele no STF, porque sempre vai ficar aquela dúvida, aquela pulguinha na orelha. Poxa, ele está cumprindo algum recado? Ele está cumprindo algum objetivo? Ou ele é realmente independente e livre para tomar as decisões ali? Como acontece com o André Mendonça e o Nunes Marques. Exatamente. Sobre a votação da maconha, não dá para esperar, não dá para a gente esperar o Legislativo tomar a frente disso. Agora é uma questão urgente. Nós precisamos definir qual que é o debate que está acontecendo no STF. O que é a quantidade de maconha que é tráfico, o que é a quantidade de maconha
que é uso pessoal. Porque quando fica no critério ali do Ministério Público Estadual espalhado pelo Brasil, das polícias estaduais espalhadas pelo Brasil, os critérios são muito divergentes. Aí quando é um preto, pobre, um menino favelado, pego com 10 gramas de maconha, 20 gramas de maconha, aí é tráfico. Quando é um playboy da Zona Sul, um menino branquinho, rico, herdeiro, com 10, 20, 30 gramas, aí é para uso pessoal e não vai preso. E aí nós estamos lotando as nossas cadeias com jovens, pretos, pobres, por conta, falando ali, colocando em tráfico, coloca essas pessoas, esses adolescentes, esses jovens, nos presídios, que são verdadeiras escolas do crime, controladas pelo tráfico, controladas pelas organizações criminosas, e quando a gente vai devolver esses jovens para a sociedade, eles precisam prestar contas às organizações, ao tráfico, e voltam fazendo crimes muito piores do que andar com maconha. Então, na minha opinião, não é um debate que dá para a gente postergar. O STF, o Judiciário, precisa já definir qual que é a quantidade correta de tráfico, qual que é a quantidade, o critério exato ali, que é uso pessoal ou tráfico. Ô Rita Mundim, o ministro agora, a gente já pode chamar de ministro Cristiano Zanin, começa então a participar dos primeiros julgamentos hoje lá na Suprema Corte. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Eu concordo aí com o Lucas, né? É lamentável essas cenas desse envolvimento tão próximo, quase que uma cumplicidade entre o presidente e um atual, né, agora ministro do Supremo. Eu acho que os critérios deveriam ser revistos com urgência, os critérios deveriam ser técnicos, porque nenhum juiz do Supremo recebe um voto da população, e o que a gente tem visto cada vez mais é a democracia da toga. E aí, voltando no que o Eduardo falou, no que você falou, eu fico aí, apoio o discurso do Rodrigo Pacheco, apesar de concordar com o Lucas, de que esse debate tem que ser feito de uma forma célere, para ontem. Mas eu acho que deveria passar pelo Congresso, porque lá estão os nossos representantes, lá estão aqueles que foram votados para nos representar e para decidir os rumos e legislar sobre a sociedade brasileira, e não no Supremo. Eles estão lá para serem guardiões da Constituição. E as coisas estão se misturando muito ultimamente, e cada vez mais. E o Supremo vai avançando em assuntos do Congresso, repito, sem terem esse critério técnico nem jurídico para ocuparem os cargos e nem terem sido eleitos pelo povo. Então, a casa onde os debates têm que ser feitos, a gente tem que voltar os assuntos para o Congresso e definir no Congresso. Mas, enfim, há urgência, há necessidade disso, e eu espero que a gente não tenha educação financeira, a gente não tem educação no trânsito. Será que o brasileiro tem educação para a droga? Então, é um assunto sensível e vamos ver, né? A coisa precisa de ser encarada, mas a gente tem que entender que temos ainda problemas estruturais sérios no quesito preparo da sociedade para lidar com droga. E aí, Marcelo da Fonseca, esse STF tão questionado, passa a linha para lá ou para cá, enfim, como é que você analisa isso tudo? E lembrando sempre, eu acho que isso precisa ser colocado, o STF, quando ele está numa ação, é porque ele foi provocado de alguma forma, né? Então a gente precisa pensar nisso também, dessas provocações ao judiciário, por isso que eles estão entrando em alguns casos que, na minha opinião, também não são deles. Bom dia para você. Bom dia, Júnior, amigos do Conversa, e bom dia aos ouvintes. Exatamente, né? Às vezes a bomba explode no Supremo, né, ou em alguns outros tribunais, e acaba criando uma confusão ainda maior, né? Porque cria essa disputa sobre quem deveria ou não ter tomado a tal decisão. Agora, eu achei a chegada do Zanin, né, no Supremo Tribunal Federal um dos episódios muito negativos, né, da política brasileira, do governo Lula e para o próprio Supremo, que tem vindo cada vez mais com uma imagem desgastada. E por que essa imagem tem sido, né, tem ficado cada vez mais desgastada do Supremo perante a opinião pública? Porque são vários episódios recorrentes de ministros do Supremo que são muito questionáveis, né? Desgasta muito a imagem do Supremo quando um ministro participa de um evento político, né, da Uni, como foi o caso do Barroso. Desgasta a imagem do Supremo quando o ministro participa de um samba, uma festa, um samba para comemorar a diplomação de um governo eleito, né? Desgasta muito a imagem do Supremo quando ministros participam de um churrasco no Palácio da Alvorada para discutir com lideranças políticas vários assuntos, né? A gente não sabe exatamente o que foi discutido. Então,
é uma série de fatores que vem acontecendo no Supremo Tribunal Federal que vai desgastando a imagem do Supremo. E aí quebra aquele critério da impessoalidade, né? Eu lembro que, quando eu estudei jornalismo, a gente via o Supremo como a última instância, né? A Corte Suprema, a guardiã da Constituição brasileira. E parece que, desde que o Supremo começou a ficar pop, né? Passaram a ter as transmissões dos julgamentos, a personalidade dos ministros acabou influenciando muito, né? Os ministros se tornaram conhecidos e viraram verdadeiras celebridades. Hoje a gente não sabe, às vezes, a escalação da seleção brasileira, mas todo mundo conhece os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Então eu vejo com muita preocupação. Acho que o Zanin, né, ele recebeu elogios até de pessoas ligadas ao ex-presidente Bolsonaro, advogados, vários juristas. Então ele, sem dúvida, deve ter uma capacidade muito grande. Agora, o processo da chegada dele, da escolha dele, mostra que o Supremo está se tornando cada vez mais uma casa política e não só uma corte jurídica. Não, até entrando um pouco no comentário do Marcelo, é só porque recentemente teve um grande evento, um congresso de palestras e painéis, reuniões do judiciário, que se misturou ali o judiciário inteiro com a política inteira, partidos, senadores, deputados. Gente, é uma confusão também, é um entrelaço ali entre política e judiciário que não pode acontecer, que não é saudável. E parece que a gente se acostumou a ver isso e não consegue mais reagir. É impressionante. Ragaz, eu lembro até no início, né, no 2010, 2011, uma entrevista, estava tentando entrevistar o ex-ministro Carlos Veloso, e ele comentou de como que é importante que os ministros se pronunciem nos autos, né? Não declarassem opiniões, né, na mídia, não falassem sobre alguns assuntos. Ele foi super educado, né, falou que não poderia comentar vários assuntos. Parece que isso se perdeu ao longo do tempo. Antigamente tinha essa preocupação dos ministros do Supremo, né, de não expor algumas opiniões, de não entrar em algumas bolas divididas. Isso precisa voltar. Tomara que o Zanin, né, apesar dessa chegada dele ser bastante questionável, que ele adote essa postura mais cautelosa e respeitando mais a instituição, né, a seriedade da instituição. Turma, vamos virar essa pauta aqui. A gente segue de olho lá no STF, é lógico, né?